Boa noite, meus queridos e queridas, e bem-vindos a mais um episódio do Mussub Podcast, seu podcast de entretenimento, tecnologia e agregação de valor. Olha, normalmente, né, a gente fala de muita coisa no Mussub, muita coisa mesmo, né? A gente fala de tecnologia, a gente fala de TikTok, a gente fala de polêmicas, a gente fala de pirataria, libertarianismo, política, sociedade, enfim, a gente fala de uma caralhada de coisa. Mas tecnologia é um dos pontos que a gente tem trazido para vocês, mas um pouco mais distante do que a gente costumava. Afinal de contas, a nossa origem, né, como LPT vem daí. Uhum. Só que assim, para a gente poder trazer esses temas, eles têm que agregar algum valor, porque quando a gente fez essa migração do LPT para o Mussub justamente significa. Mussub em tradução literal significa nó. Mas a questão é, o significado desse nome é sobre uma conexão que gera valor, que possui propósito. Para a gente poder trazer um tema para vocês, esse tema tem que gerar uma reflexão, esse tema tem que gerar um ponto onde você saia daqui melhor do que quando você entrou. Porque Uhum. senão é consumo de mídia que não agrega em porra nenhuma, tá ligado? E alta dopamina, que você fica ali vidrado, mas não extrai nada. Vira um TikTok, Vira um basicamente. TikTok, é. A gente vai ter também essa parte do Mussub só para TikTok, para que você também fique dopado do Mussub, mas para agora, o tema que a gente vai trazer para vocês, e esse é polêmico, né? Que é basicamente, cara, eu já vi microtransação em muita coisa na minha vida, muita coisa Uhum. mesmo. E eu sei que não tem limite para microtransação. Sim. Mas quando você, não é todo dia que você vê uma engine, né, o motor que é utilizado para construir jogos, Querendo meter oferecer, microtransação. querer meter microtransação. É tipo assim, é inusitado no mínimo. Mas bom, foi então o que a Unity Technologies, né, para quem conhece a Unity, que tem o League of Legends Wild Rift e outros títulos, basicamente decidiu fazer, né? Foi a última notícia que eles deram. E basicamente essa notícia era uma brilhantíssima ideia sobre por que que nós não passamos agora a cobrar por instalação de jogos feitos com a nossa engine. Sabe quando você mora num lugar, esse lugar tem uma boca de fumo e todo mundo que está em volta do lugar tem que pagar para o dono da boca? É tipo isso. A Unity é o dono da boca e todo mundo Uhum. que está vendendo são todos aviãozinhos, né? A Tencent, né, da Riot, é um aviãozinho e A outros são Ubisoft. aviãozinhos. A Ubisoft e tal. Todo mundo aí é um aviãozinho e tem que pagar agora o dono da boca pelos aviãozinhos, né, que está entregando. Então, assim, bom, eu vou deixar o Regis continuar porque envolve a questão Cara, do CEO e tal. Então, nossa. isso. Cara, é assim. Essa notícia eu tive que trazer pro Edgar, né? E assim, eu falei, cara, isso aqui a gente precisa falar. Essa foi a coisa mais maluca que eu já vi nos últimos, assim, nos últimos anos. Talvez, meu querido, minha querida, que está nos ouvindo agora, talvez quando você escutar esse episódio, a notícia já tenha tido novos desdobramentos, já tenha acontecido outras coisas, porque assim, não para de atualizar as coisas. Pode até ser que eles tenham voltado atrás. Eu juro que eu espero que eles tenham voltado atrás. Porque eu acho que é que assim, é tão absurdo o que eles estão pedindo que é até difícil transmitir isso pra vocês, principalmente com quem não é do mundo da tecnologia. É o seguinte, imagina você aí, você tem um documento, você vai fazer uma monografia no Word. Imagina você não ser cobrado pra usar o Word, tipo assim, você comprou lá o Office da Microsoft pra poder escrever no Word, ou o Google Docs ali pra você escrever sua monografia de TCC. Você imagina a empresa ir lá e querer cobrar por letra digitada. Então o Word ele não é mais uma licença que você compra e você joga. Não, é por letra. Cada letra que você digita, você paga um valor para a Microsoft. Então, se seu artigo tem 5.000 letras, você vai pagar letra por letra. Ou, caso você vai usar o Word, cada pessoa que abrir o documento que você salvou, você vai ter que pagar. É basicamente isso que eles estão fazendo. É o cúmulo do absurdo.
Tem desenvolvedoras falando sobre isso agora, principalmente desenvolvedor indie. Imagina o seguinte, desenvolvedor indie, você é um carinha aí pequeno, você sempre teve o seu sonho de criar um jogo. Aí você foi lá, fez um apoio coletivo lá, foi no Apoia-se, foi no Catarse, foi no qualquer uma dessas campanhas de apoio, e falou, viu, eu quero fazer o meu... eu vou fazer agora um ouriço verde que corre pelado e de tênis. Super inovador, diferente de tudo que você já viu. Aí você quer você quer lançar esse joguinho lá, você fez ele na Unity. Cada pessoa que baixar e instalar esse jogo, você vai pagar um valor pro Unity. Você tá com dinheiro contado, porque você fez usando apoio coletivo lá. Você tem, sei lá, R$ 300 para lançar o jogo. E eu pagar tudo. Só que cada vez que uma pessoa baixar e instalar teu jogo, você vai ter que pagar um valor para a empresa no qual você desenvolveu esse jogo. Né? A plataforma no qual você desenvolveu esse jogo. Isso é tão absurdo que a galera fez algumas contas. Coisa de 60, 70 instaladas de um único usuário poderia falir uma empresa. Então, assim, é um negócio completamente fora da casinha. Aí, lógico, né? Foi aquele monte de reviravolta, a galera começou a voltar atrás, começou a falar um pouco diferente. Ah, não, é a primeira instalação. Ah, não, não é o desenvolvedor que vai pagar, é a distribuidora. Cara, isso vai cair no bolso do cara que mexeu, que fez o negócio. E isso vai ter que ser repassado para o consumidor de alguma forma, porque o cara não vai ter como assumir isso por inteiro. E agora tu imagina, você pagar por instalação. É, é assim, essa é uma das histórias mais surreais dos últimos anos, assim. É basicamente um- eu conseguiria imaginar o Monty Python fazendo uma sketch sobre isso. É tipo isso mesmo. Tipo assim, cara, eu tenho meus pontos políticos e tudo mais, mas eu tenho que dizer que isso foge em uma escala estratosférica a qualquer ideologia. Isso Uhum, é a personificação da avareza em todos os seus possíveis sentidos. Porque, assim, chega a um ponto onde você não entende mais qual é o valor da sua empresa. E não é o valor monetário, não. Você não entende qual é o valor social, qual é o valor de mercado da sua empresa. A Unity ela tem um papel, ela tem uma função, ela tem uma missão, uma visão, valores, mas ela não está mais atendendo a isso. E no momento em que você chega com uma proposta dessa, é claro que você já não sabe mais o que você está fazendo. sim. Porque, porra, mano, vamos lá. Você quer cobrar mais do desenvolvedor, então ofereça soluções, ou das produtoras, enfim, foda-se. Cara, ofereça soluções que gastem menos tempo de configuração, gastem menos tempo de publicação, para que o cara possa focar só no desenvolvimento da solução dele, sabe? Criativos mais inteligentes, coisas que a própria Unreal, né, tem feito com a parte de IA generativas. Então, assim, você quer que o cara esteja mais presente, você quer ganhar mais dinheiro, então ofereça mais soluções, mas eu acho que querer introduzir taxas em coisas já estabelecidas, então é tipo assim, lembra daquele negócio que você fazia comigo que antes era de graça? Então, agora não é mais de graça, eu vou lhe cobrar agora por cada vez que alguém fizer isso. Você fica, mano, vê bem, você tá me fudendo, tá ligado? De um jeito terrível. Então, assim, tudo bem, por que que a Unity ela se coloca na posição de fazer isso? Porque basicamente uma caralhada de empresa utiliza a Unity para fazer esse desenvolvimento. E aí eu sei que muita gente que não é nerd, né, vai dizer, ah, mas foda-se, aí é só migrar, né, de engine e tudo mais. Então, assim, no mundo de desenvolvimento de jogos, a coisa fede um pouco mais, porque, assim, desenvolver um jogo é complexo pra caralho, mas, assim, pra caralho mesmo. É tanto que a área de desenvolvimento de jogos, se você estudar em específico, você vai perceber que ela possui uma vasta variedade de conhecimentos de áreas de desenvolvimento, física, matemática, mecânica. Por quê? Porque envolve muita coisa para você poder entender comportamentos de fluidos e tudo mais. Claro, hoje, e é nesse momento que você vai entender por que que é tão difícil sair de uma engine como essa. Porra, se você for esperar um desenvolvedor pegar uma formação completa
ou seja, virar um desenvolvedor full stack, para depois estudar o desenvolvimento de jogos, e aí entender no CERN tudo que ele pode fazer na base de computação para a parte de desenvolvimento de jogos, você vai lançar um jogo a cada 20 anos. Ou Sim. você vai esperar o pessoal do último a se demitir ou se aposentar para poder contratar. E não rola. Então, onde é que entra a engine, tá ligado? Onde é que entra a Unreal, onde é que entra a Unity? É nesses casos, ela vai fazer a física para você, ela vai fazer a geração de terrenos mais automatizadamente, ela vai fazer a gestão de ativos para você poder reaproveitar os ativos, coisa que a Banjo podia aprender. Ela É, vai cortar o caminho para você, né? Ela exato. vai facilitar o processo, ela vai diminuir o número de pessoas. E, cara, não, assim, não pense em pequeno, porque quando a gente tá falando assim, pô, por exemplo, Baldur's Gate, que foi a gente falou, a gente falou na internet recentemente sobre isso. Baldur's Gate vai ser o jogo do ano agora, provavelmente vai ser o jogo do ano. Ele foi feito com financiamento coletivo de uma empresa microscópica. Pro mundo do desenvolvimento de game, os caras são uma empresa indie e eles têm 400 pessoas na empresa deles. E para eles é uma empresa independente, uma indie, é uma microempresa. Dentro do mundo do universo de jogos, ter 400 pessoas trabalhando é pouco. Então a gente tá falando desse nível. Então quando você vê uma pessoa que fez sozinha um jogo, cara, tu abraça essa pessoa, dá um beijinho na testa e fala, cara, o que que fizeram pra você? Porque assim, não é fácil, é loucura. Então, a Unity, a CryEngine, a Unreal, essas engines prontas, elas vêm para facilitar e para encurtar o caminho. Senão, o desenvolvedor teria que fazer do zero a sua própria engine, a sua própria estrutura, e isso leva muito tempo. Então, Se por isso que você. a... Desculpa, Não, não, tipo, eu só ia fazer o adendo, tipo assim, se vocês ouviram o episódio 32 da Apple, a gente fala um pouco sobre as APIs, onde a Uhum, gente fala do DirectX, do Metal, e a engine, ela serve justamente para você não ter que interagir com a API. uhum, Porque, apesar delas serem bem feitas, no caso Metal, DirectX, Vulkan, é muito difícil trabalhar a nível de API com essas especificamente, porque são muitas coisas particulares ao sistema que você está rodando. Então, assim, não, além de toda a complexidade do desenvolvimento do jogo, você ainda vai ter que lidar com a API do sistema para você poder entender que, tipo assim, no Android você vai chamar de uma maneira, no iOS você vai chamar de outra, no iPhone você vai chamar de outra, no Windows, no PC você vai chamar de outra. Então, cada lugar desse vai ter uma forma de interagir. E essas uhum, APIs vão ser complexas de se trabalhar. Então, porra, imagine que você tem que ter desenvolvedor especializado em cada uma dessas áreas para poder lidar uhum, só com API. Eu estou falando que não vai ser dois, três caras, vão ser times específicos uhum, só para lidar com essas aí. Então, porra, a Engine, ela economiza um dinheiro absurdo do estúdio. É fatídico. Economiza tanto que uma empresa como a Riot, que é multibilionária, bate recorde de lucro, utiliza a Unity hoje no uhum. desenvolvimento dos seus jogos. Então Sim, vale lembrar, senhores, vocês que estão rodando aí o seu Valorant, vocês que estão rodando aí o seu Wild Rift, Unity, senhores. Foi feito em sim. cima de Unity. E agora imagina para a Riot ter que reescrever, e essa é a questão. Por que que não migra? Porque não dá para migrar, irmão. Você vai ter que Você tem que reescrever. refazer, você tem que fazer tudo de novo. E esse que é o grande ponto. Então, o que aconteceu foi, principalmente empresas indie, aquelas empresas pequenininhas que fazem aqueles jogos tipo Super Meat Boy, essas coisas. Esses jogos, essas empresas, eles olharam e falaram assim: bem, se isso for aprovado, a gente fecha nossas portas. Eles já escreveram comunicados. Tipo, olha, não tem como a gente continuar existindo. Não se trata nem de, vamos parar de lançar o jogo, vamos. Gente, é tão absurdo essa história que o contador é tipo uma DRM, é uma APIzinha que fica dentro da engine, que toda vez que o instalador instala o contadorzinho lá, o CATIM, né, a máquina registradora da Unity bate. É tão absurdo isso que eles não conseguem separar uma cópia original de uma cópia pirateada. Então, se o jogo que você baixou no Piratinha, você instalar e jogar ele um número X de vezes, isso vai cair na conta dessas empresas. E assim, isso é tão cúmulo do absurdo, gente, que a gente tá falando de a possibilidade de
uma empresa, vamos dizer, vou pegar aqui um jogo que eu nem lembro se é feito em Unity, eu acho que nem é, mas vou pegar aqui o Dead Cells, por exemplo, que é um jogo que eu adoro, que é um joguinho de 2D, tipo, é um jogo de, de, de plataforma 2D com elementos de roguelike, né? Tipo, ele é bem legal. Pá, você joga ali, pá, você se diverte. Vamos dizer que a empresa por trás do Dead Cells, ela não vai conseguir se manter com essa brincadeira. Cara, vai além deles simplesmente fecharem as portas. Eles teriam que fechar as portas, tirar o jogo do ar e pedir para todas as empresas para todos os grupos que lançam um joguinho pirata, tirar do ar também, para eles não terem cobranças futuras mesmo com a empresa fechada. Não, Então, assim, o, essa questão, desculpa lhe interromper, mas essa questão da cobrança da pirataria, cara, você está responsabilizando o seu cliente por algo que ele não tem nem controle, mano. exatamente. E é tão absurdo, gente, que o risco seria um jogo que foi jogado por milhões de pessoas, que é conhecido por um monte de gente, que tá em um monte de lugar da internet, virar uma mídia perdida. A gente tá falando desse nível de absurdo, tá? É uma Um bomba nuclear. É uma bomba nuclear. Basicamente, o que eles fizeram foi tentar destruir o mercado de jogos. E claro, cara, o que seria o mínimo hoje da Unity fazer? Eu já vou partir para esse ponto. O que seria o mínimo da empresa do Unity fazer hoje? Voltar atrás com essa decisão, demitir esse CEO, e eu vou falar mais dele já já, demitir esse CEO, pedir desculpas publicamente, fazer um vídeo de desculpa e tentar arrastar isso para baixo do tapete o máximo possível. Sabe por quê? Porque isso é tão ruim para a empresa, essa foi uma medida tão absurda, tão fora da realidade, tão inacreditavelmente mercenária, que a possibilidade disso existir no futuro, queima o filme da Unity para sempre. Inúmeras empresas de desenvolvimento de jogos agora não vão mais querer começar o seu jogo no Unity. Eles vão ir para CryEngine, eles vão ir para Unreal, mas ninguém mais vai querer ir para o Unity. Ninguém mais vai ter coragem de ir para o Unity, porque mesmo que só fique na ameaça, os caras voltem atrás e tudo mais, o filme foi queimado para sempre. Se eles ameaçaram fazer isso uma vez, eles podem fazer isso de novo. Mas eu acho que vai até além. A gente também, como consumidor, precisa ficar atento a uma coisa. Quando uma empresa aplica uma medida como essa medida passa e não tem nenhum tipo de punição, não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de movimento contrário a isso, não Uhum. tenha dúvida, a empresa vizinha começa a Vai fazer a mesma fazer. coisa. É porque A- se uma fez e deu certo, cara, porque aí deu certo. Você É, pode estar mas é. puto quanto quiser, mas se você foi lá e comprou, cara, deu certo. E assim, eu digo isso porque, entrando na bolha tech, recentemente a IBM botou no cu de todo mundo com o caso da Red Hat. Ela Uhum. literalmente conseguiu transformar uma empresa que era bilionária de software livre, de open source, né? E fechou a porra da licença. Uhum. Então, assim, isso abriu um precedente absurdo para deixar claro de que a licença não tem valor nenhum. Sim. Foda-se. A qualquer momento alguém chega e muda a porra da licença do produto e você se fode. Então, assim, eu acho que o maior perigo do que a Unity, como empresa, está fazendo agora é essa abertura de procedência para que outras empresas sigam esse mesmo modelo de negócio que é absurdamente predatório. Isso é uma prática, não dá nem para dizer que isso é anticonsumidor, cara. Eu não sei nem ao. Isso é anti-humano. Isso é É, isso é desumano. anti-humano, isso é Isso é desumano. desumano. A gente tá falando, cara, da decisão mais, assim, irracional da história. A gente tá falando, cara, ó, esse CEO, eu quero falar um pouco mais sobre ele. Esse CEO do Unity hoje, vocês conhecem ele. Você pode não saber o nome desse cara, ninguém se importa com o nome desse cara. Eu tô vendo a galera só chamando ele de douchebag na internet, eu acho que seria um bom nome pra ele. É um bom. Ele não merece nem ser citado o nome desse cara. Mas esse CEO, ele é conhecido no mundo dos jogos. Vocês lembram da época da EA? Vocês sabem, a EA Games, que é uma das empresas mais mercenárias do mundo dos jogos, que a galera zoa pra caramba, que lança o mesmo jogo 20 vezes,
e lucra toda vez. E basicamente a gente todo mundo já zoou a EA em algum momento. Inclusive a gente, se vocês voltarem em alguns episódios do Musub, provavelmente tem a gente zoando a EA em algum momento. A EA teve um momento dela que foi tipo assim, foi a época da praga da EA. Foi a época que eles tiveram a peste negra deles. Que foi uma época absurda que eles monetizavam. Foi na época que eles lançaram o Mass Effect 3 entupido de microtransação e loot box que destruiu a franquia Mass Effect. Foi nessa época que a gente tá falando. Essa época a EA Games tinha um CEO. É esse CEO que a gente tá falando. Esse cara é o CEO do Unity hoje. Eu não sei como que a cabeça dos engravatados do Unity pensaram, não, deve ser legal trazer esse cara pra aqui dentro. Eu não sei como, mas eles trouxeram. E esse cara, na época que ele era da EA, cara, se alguém falasse pra mim que isso aqui é um sketch de humor, eu acreditaria. Gente, eu sei, é difícil, mas pesquisa, porque é real, tá? Eu tô falando uma coisa aqui, vocês não vão acreditar, mas é real. Esse cara, na época que ele tava na EA, ele tentou cobrar por bala atirada dentro de um FPS. Ele queria cobrar do jogador por tiro dado dentro de um FPS. Esse é o nível desse cara. E na cabeça dele, ele falou: não, porque vocês desenvolvedores são burros. Gente, existe uma coisa chamada lei de mercado. O que aconteceria com os jogadores de um jogo se a empresa simplesmente decidisse cobrar por bala? Eles parariam de jogar o jogo. Eles iriam para um jogo que não cobra. As pessoas parariam de jogar, você não aumenta a arrecadação fazendo isso. É a mesma Ó, coisa do Unity hoje. quando. Caraca, cara, as muriçocas aqui de vez em quando tão violentas, parecendo Jurassic Park aqui em casa. Meu Deus. Só que assim, tipo, quando você pega um cara que usa a coletinha do Faria Lima, não, já tem muita coisa a se dizer sobre ele. Eu sei que ele vai querer vender algum curso de trade, tá ligado, na parada. E a EA, assim, vê só, tem jogos da EA que marcaram a minha vida e a De todo saga do mundo. e a saga de Battlefield, assim, pra mim, o Need for 2142, Speed. Need for Speed e tal, foram, assim, coisas fantásticas. Agora, é fatídico, a EA, ela é uma empresa muito predatória, tem muita prática anticonsumidora, monetiza excessivamente seus jogos. Eu acho que, assim, uma das grandes discípulas da EA foi a Blizzard. O Diablo Uhum. Immortal é uma prova disso, né? Você caminha e paga. E é incrível porque assim, Diablo provou que Piratas do Caribe não era uma fantasia, acontece de verdade. A pirataria ela existe dentro do jogo. É isso que é fantástico, porque o cara ali assalta, sabe? Ah, você gostaria de ter um loot, por que que você não paga 50 mil e sai com nada? E eu digo assim, porra, cara, sabe? Você não precisa nem estar caminhando numa rua escura para ser roubado. Exatamente. E o foda é que é tudo em nome da indústria do entretenimento. Mas assim, mano, essa da Unity foi tão difícil de digerir, tão difícil de digerir, porque assim, é uma prática anticonsumidora, é uma prática muito comum, e eu não estou de sacanagem, é só você olhar qualquer noticiário. Isso que ele está fazendo, só existem duas organizações que fazem isso. Uma é o Estado e a outra Uhum. é uma instituição criminosa. Que Sim. assim, ou você é um criminoso que cobra do produto ilegal que você vende, revende, né? E Uhum. cobra a sua taxa em cima, ou você é a porra do Estado, que mete o imposto em absolutamente tudo e obriga todo mundo a pagar a porra do imposto. Exatamente, cara. Só tem um jeito de você fazer um negócio desse dar certo. Que é ou via governo ou via crime organizado. E das duas formas você vai ter que apontar uma arma na cabeça da pessoa. E o mais incrível disso tudo é que depois esse mesmo filho da puta se coloca como um liberal. É isso que eu acho Como um fantástico, tá ligado? capitalista. Não, porque eu Como um sou capitalista. capitalista. Mano, meu Deus do céu, velho. Você tá literalmente querendo transformar o Foda, bagulho cara. em Auschwitz, velho. Assim, Sabe? eu precisei ir um pouco além, porque realmente o ponto Uhum. de você chegar e dizer, velho, você vai pagar por instalação, você está cobrando um imposto. Literalmente é Sim, isso que a porra da Unity está sim, fazendo. Ela está literalmente dizendo sim, que vai cobrar um imposto. E, sim. e aí, assim, ah, não, mas aqui é o imposto justo, né? Porque quem ganha mais paga mais. Só que, brother, imagina que você é um estúdio indie.
a porra do seu jogo é de graça e você tem microtransação dentro do jogo. Só que até mesmo a microtransação tem um custo, tem um CAC. Porque assim, até o cara chegar no seu loot box, e isso que é muito importante pra galera que tá de fora do universo do game entender. Tudo aquilo ali é um modelo de negócio. Então, assim, Sim. existe um CAC, existe um custo de aquisição de clique também, existe Sim. um investimento de marketing, mídia envolvido dentro do próprio jogo para o cara se sentir interessado em comprar um baú. Então, existe uma jornada que leva o cara até aquilo, uma jornada de compra, um funil de venda. E nisso existe um time de marketing, existe um time de redação, existe um time de desenvolvimento, existe um time de design que vai operar somente nessa parte da microtransação. E isso é custoso. Isso é muito custoso. Existe o custo só para você chegar nessa parte. Eles têm que E perder dinheiro para ganhar dinheiro. para ganhar dinheiro, fora o custo da taxa da transação, que acontece, por exemplo, pelas próprias lojas. Então, assim, a Unity quer botar no cu de uma pessoa que já está esfolada. Porque, assim, a Apple já botou no cu de todo mundo que está na trinta App por Store. cento, cara. trinta por A Apple é cento. 30%, A cara, App que você Store come gasta. 30% de qualquer transação que você tiver ali. Então, assim, você botou camisinha com pimenta marataca, tá ligado? A Google não está em 30%, mas ela está caminhando para isso. Sim, tá Então, bem perto, inclusive. e isso é a prova viva do que a gente acabou de falar, de quando uma empresa faz esse tipo de coisa passa, você tem a certeza, as vizinhas vão no mesmo caminho, porque se funcionou para ele, funciona para mim também. Afinal de contas, é assim que funciona. Só que isso é muito foda, tá ligado? Assim, eu não sei como colocar isso, a não ser dizer assim, ó, velho, mude a porra do seu desenvolvimento da Unity pro Godot, Engine ou outras engines open sources e tudo mais, mas com muita honestidade, a engine é open source, vê uma empresa amanhã, vê que a engine tá dando sucesso, oferece não sei quantos bilhões, compra, muda a licença e bota no seu cu. Tipo a IBM com a Red Hat. Sim, mas assim, mudando aqui, só colocando agora pra gente fechar essa conversa pra ficar legal, pra ter uma boa vibe depois de deixar todo mundo puto. É o seguinte, a Unity pode se ferrar muito feio nessa brincadeira, porque vamos lá. Enquanto tá as empresas indie falando que vão fechar as portas, é triste, é chato, é revoltante, porque você sabe que o cara tá lascado e o cara só tá se ferrando mais. Mas beleza, passa. Agora, a Unity falou o seguinte, que no caso do Game Pass, por exemplo, a Microsoft teria que pagar por cada instalação que os jogadores fizerem do jogo que tá dentro do Game Pass que usa Unity. Deixa eu te lembrar uma coisa, gente. A Unity, ela utiliza uma linguagem de fundo e ela utiliza uma IDE de fundo. Essa IDE se Pois chama é, Visual Studio, essa linguagem se pois chama é. C Sharp. Cara, a última coisa que a Unity iria querer, se ela fosse minimamente inteligente, é brigar com a principal parceira dela, que é a Microsoft. O DirectX é a principal API que a Unity usa porque é a mais próxima da Microsoft, que é a Microsoft basicamente paga a Unity para que ela use isso. A Microsoft dá a API de desenvolvimento, dá a linguagem de programação e dá a engine para eles fazerem todo o rolê, né? A engine por trás da engine, basicamente. É, Você não briga com o teu fornecedor principal, amigo. não, todo traficante sabe disso. E assim, né, a Unity que quer entrar nesse ramo do tráfico deveria saber disso também. Você não sabe, ela não assistiu, pelo menos, esse cara não assistiu Breaking Bad, né? Mas, brother, sendo bem objetivo aqui, cara, o que vai acontecer é, vão fechar sim algumas empresas, porque não tem jeito, o cara não vai ter capital para poder redesenhar o jogo dele, infelizmente, é muito triste isso, mas vai acontecer. E as outras vão migrar em massa, vão procurar alternativas que estejam fora. E se nenhuma comercial tiver, a galera vai começar a procurar alternativa open source ou a desenvolver suas Ou vou próprias desenvolver suas soluções. próprias soluções, exatamente. E o grande ponto é esse. Porque o que acontece? Agora a gente tá chegando num ponto de ruptura. Enquanto as pequenas estão putas é uma coisa. Só que a Ubisoft já falou que tá brava. A Ubisoft. O Edgar lembrou muito bem. A Riot usa a Unity. A Microsoft usa a Unity. A Nintendo usa. A Sony tem jogo dentro. E a Unity chegou e exigiu, e falou que vai exigir da Nintendo e da Sony os números de instalação dentro da loja. Você A acha que Nintendo é a Nintendo, cara? vai A querer Nin- dar esses números, eles que processam as pessoas por qualquer coisa. Cara, eu digo pra você que a Nintendo, nesse momento, tá terminando de construir a Torre de Baradu, que deve ser do topo à base de advogados. Meu amigo, eu imagino a empresa, ó.
Vocês lembram do final do Senhor dos Anéis, a Grande Batalha, né? Basicamente, a torre do Moldor é a torre da Unity. E aquele exército gigante de árvore e bicho caralho entrando na torre vai ser basicamente o exército de advogados da Microsoft, Sony, Nintendo, Riot entrando dentro do prédio da Unity. Se eles continuarem com isso, provavelmente vai vir tanto advogado que os caras vão falar com guspe ou sem. Ah, não, Porque, você, cara. assim, uma coisa você tem a certeza, a Microsoft ela não vai pagar porra nenhuma a ninguém, isso vai cair no cu do desenvolvedor de novo. A Nintendo, né? Nossa senhora, cara. A Nintendo já vai processar a Unity por ter falado o nome dela. Isso aí é prático. Só o fato dela ter sido citada já é motivo de dar um processo do caralho. Cara, a, a Microsoft, ela pode muito bem é, abrir uma represária contra a Unity. Simplesmente falar assim, beleza, então vocês querem que eu pague a mais do que eu já pago, do que vocês já ganham de mim de graça? Não, beleza, eu pago. Mas agora vocês não podem mais usar o Visual Studio e não podem mais usar C Sharp. Eu só quero ver o que vai acontecer com a Unity se Não, uma é coisa só a desse tipo Microsoft chegar, acontecer. a Microsoft chega e fala, vamos fazer o seguinte então, negão. Para você poder utilizar o desenvolvimento, porque assim, a Unity ela é o foco principal da Microsoft quando você instala o Visual Studio, que tanto que quando você vai fazer desenvolvimento de jogos, você tem duas opções. Fazer ele com C++, e aí você vai usar Unreal, então a Microsoft ela também não é otária, ela tem já a Sim. integração dela com Unreal, mas ela dá preferência à Unity por utilizar o C Sharp. Se quiser botar no cu da Unity, ela vai fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, meu amor, para você poder rodar sua porra aqui comigo, você vai ter que pagar a licença do profissional, viu? Vamos começar por aqui então. E aí, pronto, foda-se. É licença por licença, não licença por licença, fica elas por elas. Mas assim, é Uhum. óbvio, a Microsoft não vai fazer isso, a Unity diz que vai fazer, mas também não vai fazer, porque ela sabe que assim, é a base das coisas. É a base das coisas. Você procura Unity, mas dá para usar Unity no VS Code. Dá para usar Unity no VS Code. Do mesmo jeito que dá para desenvolver algumas coisas no VS Code. Do mesmo jeito que dá para colocar um motor de carro numa carroça, mas não é por isso que ela fica mais rápida. Então, assim, Uhum. uma ideia é uma ideia, tá ligado? E assim, Visual Studio, velho, me desculpe, mas assim, eu sei que tem gente que não gosta, respeito o jeito, a opinião de cada um, eu sei que tem Mas é gente que uma das gosta. melhores ideias do mercado hoje, assim, Eu diria sem que é a dúvida. melhor ideia do mercado. Não tem outra ideia que bata o Visual Studio, cara. Vocês me desculpem, mas assim, não tem. Ele é a mais completa. Bom, enfim, eu não vou entrar nesse papo, porque aí também eu sou desenvolvedor C Sharp, eu tô Aí a puxando gente, muito. Aí é aí a gente vai foda. muito longe também. Mas É. assim, o grande ponto é, né, pra gente encerrar essa história toda. Gente, pode ter certeza, quando sair esse episódio, você já vai ter, vai ter recebido a treta com um pouco de atraso, beleza? Mas vocês vão conseguir entender o que aconteceu. E é legal esse episódio ficar guardado pra ficar guardado na história. Bem, uma empresa tentou isso. Sabe, porque é absurdo. É absurdo. Mas assim, a gente acredita fielmente aqui que isso não vai pra frente, ou pelo menos não vai pra frente por muito tempo. Porque não tem como ir pra frente. Seria tão absurdo quanto cobrar por tiro num FPS que o cara tentou fazer, ou cobrar por letra digitada no Word. Simplesmente não faz sentido, sabe? E, cara, tanto os desenvolvedores quanto as grandes empresas, quanto os grandes aí, o- os grandes players do mercado, eles não têm interesse que um negócio desse dê certo. Porque isso simplesmente enfraquece o mercado de desenvolvimento como um todo. E isso não ajuda a ganhar dinheiro. Isso é uma pessoa que tem uma visão de mercado de um palmo na frente do nariz. O cara não consegue pensar no próximo passo. Eu não falo nem a médio prazo, é no próximo passo. Porque isso simplesmente diminui a arrecadação no longo prazo, porque você impede com que mais empresas desenvolvam jogos, que mais jogos saiam e mais jogos sejam vendidos. O que ele quer, na verdade, fazer com isso é tirar a Unity, ele quer segmentar o produto, ele quer tirar o produto de desenvolvedoras indie e quer desassociar a imagem do Unity, a imagem de jogos indie, para sair canibalizando, né, essas pequenas, para se manter em cima da receita grossa dos que já são muito grandes, porque assim, a Riot, ela sofre com isso, sofre, mas aí ela simplesmente diz, olha, foda-se, porque, por exemplo, assim, você não instala o League of Legends pirata, né? Sim. Então, assim, ela tá com foda-se, empurra uma taxa em cima da venda de skins e tá tudo resolvido, tá ligado? Você, como Mes consumidor, que se foda pra pagar mais e tchau. Mesma mesma coisa as outras.
Band tá também ligado? agora, que vai vir o Marathon, que é o novo jogo, que é o novo, né? É a franquia que a Band trouxe de volta. Tá sendo feito em Unity. O Matter, que vai ser um novo projeto da Band, que é um terceiro jogo que a Band tá desenvolvendo, também tá sendo feito em Unity. Então, Não, então, tipo, vai é ser isso. complicado. É, assim, as grandes vão se manter, porque elas podem se manter e podem transferir esse custo, os pequenos vão se fuder, e ele vai desassociar a Unity do desenvolvimento indie, porque o desenvolvimento indie agora vai ter que procurar uma Godot Engine da vida, tá ligado? Que é open source, para poder se virar. E é isso aí, vida que segue. Mas a Porque, real é, do jeito que a gente tá hoje e do jeito que do que esse absurdo tá sendo implantado, provavelmente isso não vai ter como se manter. Até porque isso gerou a ira de muita gente. Então, tipo assim, cara, nunca queira brigar com um grande corporativista quando ele tá putinho com você e quer fazer picuinha. é assim, eu acho que o ponto mais crucial para eles foi assim, cara, a Nintendo. Eu, particularmente, se eu tivesse nesse ramo de desenvolvimento de jogos, eu não gostaria de estar numa briga com a Nintendo, tá ligado? Uhum. Porque, meu brother, os caras conseguem fazer um encanador que esmaga a galera. Então, assim, se o cara consegue pensar nesse tipo de cenário, ele pensa em qualquer coisa. Então, assim, quando eles falaram isso, eu disse, cara, eu acho que a Nintendo vai demolir o prédio dos caras. Sim. Vai demolir o prédio dos caras e fazer uma engine nova em cima, sabe? Então, assim, o que vai acontecer é as empresas pequenas vão partir para outras engines. Essas outras engines vão ganhar dinheiro em cima de quê? Olha só, a gente pode não ser, a gente pode ter 1 milhão de problemas, mas a gente não é Unity, sabe? Inicialmente sim, né? Mas depois eles vão começar a vender pacotes do gênero. O foda é que eu já tô aí dando a ideia começar pros filha da puta, né? Mas assim, eles vão começar a vender pacote, tipo, Se isso daí vingar, mas eu é, acredito fielmente, e assim, óbvio, né, cara, eu só sou um especialista em porra nenhuma, eu não sou um grande corporativista e a gente não vive no capitalismo, a gente vive no corporativismo, né? Mas isso daí é outro episódio. Vide qual o preço da verdade, lá a gente explica isso. É, cara, o grande negócio é, eu acredito que um projeto desse não vai pra frente. Revoltou muita gente, irritou o nego grande do mercado e a Unity talvez ela não tenha a banca para manter isso. O que me irrita e me irrita profundamente é isso foi cogitado. E não, esse é o assim, problema. se existe essa cogitação é porque realmente ele visualizou, né, que tem sim um público É potencial possível. para isso. É. É Então, assim, é isso. o que eu entendi foi isso mesmo que ele quis fazer, tá ligado? Quis sugar mais, desassociar e bloquear mesmo. Dizer não, só para esse público e você que se foda, que não pode pagar. Mas bom, é O, isso aí, galera. É isso, meus queridos. Acho que a gente conseguiu explicar direito aí o que a gente queria comentar com relação a essa treta absurda. Se essa treta já foi resolvida no momento que você está ouvindo esse episódio e você estiver ouvindo pelo Spotify ou estiver ouvindo por alguma plataforma que permite comentário, comenta aqui embaixo, fala aí o que você acha, dá risada na nossa cara. Mas assim, o grande ponto é, esse episódio a gente quer que fique como um registro de que, cara, basicamente a gente viu uma sketch de Monty Python na vida real acontecendo numa empresa multibilionária que realmente não conseguiu pensar um passo na frente do nariz. Vamos que vamos. Ivanildo, meu querido, agradeço por ter ficado conosco até agora. Sei que você está aí. É, Estamos chegando aí com algumas coisinhas, né, novas do Musub. Talvez nos próximos episódios vocês recebam algumas enquetes, caso estejam no Spotify. Pedimos que vocês respondam essas enquetes com todo carinho. Vocês têm no coração de vocês. É muito importante para que a gente possa pagar o nosso aluguel. E no mais, gente, acompanhe novamente aí o Sub Podcast, porque estaremos chegando com novas personalidades também que queremos trazer aqui nos Uhum. próximos episódios e Tem coisa boa pessoas, né, chegando. clássicas, né, aqui. Exatamente. Coisa boa chegando, gente. Fica aqui conosco. Agradeço de coração aí com todo mundo que nos ouviu. Obrigado e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.